Olá, CD concurseiro. Eu aqui de novo hoje, né? Repetindo a dose. A gente já postou um vídeo agora, faz pouco tempo, a respeito de um comentário de duas questões da prova do período da manhã, o concurso de Itaquaquecetuba, que foi realizado hoje. Então, Itaquá, a banca foi Instituto Mais. No período da manhã teve o concurso para PSF e no período da tarde, 40 horas, né? E no período da tarde o concurso para dentista 20 horas. Então você que vai prestou o concurso, esses dois concursos, ou você que vai prestar o concurso de Lençóis Paulista, fique acompanhando a gente aí porque são comentários importantes relativos à prova, né? Só para vocês verem que é a prova de Itaquá, né? Essa é a prova, foi a prova da tarde. E de manhã, se vocês já assistiram o vídeo ou se não assistiram, vão lá, assistam lá, que eu fiz o comentário de duas questões de estômato. Uma delas falando sobre sífilis. E não por coincidência, o que aconteceu na prova do período da tarde também caiu a respeito de uma questão de sífilis. E eu vou falar agora para vocês entenderem que essa questão de direcionamento se dá, né, fazendo as últimas provas mesmo. Caiu uma prova de manhã, agora uma prova à tarde, praticamente um assunto igual, idêntico. Não é a questão não é igual, mas o assunto é muito parecido. Então a questão foi a questão de número 39, né? Assinale a alternativa que apresenta uma característica oral da sífilis congênita. Lembrando que na questão do período da manhã falava que a sífilis congênita, né, qual que era a lesão ocasionada pelo Treponema pallidum. Treponema pallidum é uma bactéria, um espiroqueta, é considerada dentre umas das doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de DSTs, hoje em dia chamadas de IST, né, ou infecções sexualmente transmissíveis. E dentre as doenças bacterianas, quando a gente pensa em concursos públicos que acometem o complexo maxilomandibular, sem dúvida nenhuma é a que mais cai. Por que cai tanto sífilis assim, Darcy? Sífilis tem as diversas fases, né? Se você pensar, tem a sífilis primária, sífilis secundária, sífilis terciária, sífilis latente e a sífilis congênita. Na prova de manhã e na prova da tarde caiu a sífilis congênita. Só fazendo um remember, né? uma recordação: sífilis primária, cancro; sífilis secundária, placa mucosa; sífilis terciária, goma mucosa. Sífilis latente seria entre as diferentes fases, e a sífilis congênita é aquela fase em que a criança nasce, né, com já as alterações. Claro que os dentes vão vir a erupcionar depois, mas essa sífilis congênita, a criança vai ter os incisivos em chave de fenda, que tem essa anatomia, e os molares em amora. Então essa questão 39, assinale a alternativa que apresenta uma característica oral da sífilis congênita. Então, a alternativa A, o que eles colocaram? Dormência na língua pelo comprometimento do oitavo par craniano. B, placas esbranquiçadas da mucosa jugal. C, molares em amora. E D, macrodontia. Então, a surdez congênita, que faz parte do quadro de sífilis congênita, né? Surdez congênita, queratite intersticial, que esses dois estavam no enunciado da questão da manhã, até acontece a surdez por comprometimento do oitavo par craniano. Só que não acontece essa questão de dormência da língua. Então, por essa razão, a alternativa A está incorreta. A alternativa B fala placas esbranquiçadas na mucosa jugal. Por coincidência, a gente comentou uma questão lá da prova da manhã que falava do fibroma de irritação. E o fibroma de irritação geralmente é decorrente de trauma, mordida. E essas placas brancas em mucosa jugal são muito relacionadas com trauma de mordida, né? O maior exemplo seria a linha alba, ou quando existe essa disseminação, ou a mucosa jugal está mais acometida por essas placas brancas, a gente chama de mucosa mordiscatum. Linha alba seria bem naquela região de oclusão. Então a gente elimina também a alternativa B, né? Não se manifesta dessa forma. Molares em amora, sem dúvida é o gabarito certo, a alternativa C. Então, questão 39 da prova da tarde, o gabarito correto é a alternativa C, molares em amora. Macrodontia não é algo que acontece, né? Apesar dos molares terem muitas cúspides, por isso essa denominação molares em amora, o dente tem o tamanho normal, não é um macrodente, não é um dente com tamanho aumentado. Então essa foi uma das questões
Coincidentemente, na prova da manhã caiu também a respeito de sífilis congênita. Então, ó, você que vai prestar um concurso de Instituto Mais, fica de olho aí, estuda sífilis, que sífilis é um assunto que eles gostam bastante. Uma outra questão que vale a pena comentar aqui também é a respeito dos resíduos, né? Resíduos dos serviços de saúde, RSS. Questão 28. O revelador e fixador utilizados para o processamento dos filmes radiográficos são classificados como resíduos químicos, resíduos dos serviços de saúde, ou sigla RSS, e pertence ao grupo alternativa A, grupo A, alternativa B, B, alternativa C, C e alternativa D, D. Então, quais são os resíduos dos serviços de saúde do grupo A? São aqueles resíduos biológicos, né? Então, que a gente até descarta nos lixos de cor branca. Então, esses resíduos são classificados como RSS do grupo A dos serviços de saúde. Grupo B, que é a alternativa correta, são esses resíduos químicos. Então, o revelador, né, as sobras do revelador e fixador são enquadrados dentro dessa classificação do grupo B dos resíduos dos serviços de saúde. Grupo C são aqueles resíduos que têm características ou estão relacionados com radioatividade. Então, por exemplo, né, essa questão de material de radioterapia ou material de medicina nuclear. Então, esses resíduos radioativos se enquadram no grupo C. Inclusive, foi um alvo de uma questão também nesse período da tarde. E D seria aqueles resíduos que não são resíduos perigosos. Por exemplo, resto de comida não são resíduos perigosos. E tem também ainda os classificados como E, que são os perfluorocortantes que a gente elimina geralmente naquelas caixas Descarpac. Então essa foi uma questão que caiu no período da tarde, também teve uma questão que caiu no período da manhã. Então você que vai prestar um concurso, uma prova do Instituto Mais, deve ficar de olho nos resíduos sólidos de saúde. E eu vou comentar aqui também mais uma questão, terceira questão, para a gente fechar esse nosso vídeo aí. Uma questão 35. A forma clínica da candidose oral, que apresenta placas brancas cremosas, destacáveis, sensação de queimação e hálito fétido, que acomete mais comumente mucosa jugal, língua e palato, é denominada. Lembrando que a candidíase ou candidose, ela pode se manifestar ou ela é classificada em várias formas, né? Ela é classificada em pseudomembranosa, que é o caso, porque são placas brancas, cremosas e destacáveis. Então essa característica de ser destacável é uma das características mais importantes que estão descritas aqui no enunciado e torna a alternativa A, que é pseudomembranosa, correta. Mas também existem outras formas e não estão erradas, né? A alternativa B, eritematosa. Existe sim uma candidíase também classificada como eritematosa. Geralmente ela é decorrente de uso de antibiótico terapia por tempo prolongado. E nessa situação o que acontece? Essa antibiótico terapia por tempo prolongado vai fazer com que haja uma seleção, né? Haja uma eliminação da flora bacteriana que está presente na cavidade bucal. Pode ser a patogênica, mas também há uma eliminação das floras bacterianas saprófitas que estão presentes normalmente. Dessa forma, o fungo Cândidas, ele, como não tem um micro-organismo que está competindo, ele decai, ele acaba predominando, e aí pode haver o desenvolvimento dessas formas de candidíase eritematosa. Pode acontecer junto com a candidíase eritematosa aquelas lesões beijadas, né? Então a eritematose pode ser muito comum na região de palato, e com o fato da língua acabar encostando a todo momento na região de palato, a gente chama, né, se o paciente tem essa candidíase eritematosa, tanto no palato quanto no dorso lingual, de uma lesão beijada, porque por contato ela acaba também manifestando essas lesões. A alternativa C, candidíase hiperplásica, esse é um tipo de lesão que acontece também na região de boca, e existe
controvérsia muito grande na literatura se essas candidíases hiperplásicas são lesões cancerizáveis. Porque elas se manifestam clinicamente, elas parecem uma leucoplasia, então elas são placas brancas que não são removíveis à raspagem, como no caso da alternativa que foi correta nessa questão, que foi a alternativa A, a pseudomembranosa, que raspando ela sai, né, os famosos sapinhos. Então a hiperplásica, existe essa dúvida, né, se é uma leucoplasia que está contaminada pelo fungo cândida ou se o fungo cândida promove, né, a formação dessas lesões que podem ser consideradas como lesões cancerizáveis. E de estomatite, existe a candidíase, também a forma de estomatite protética, que é muitíssimo comum, e quem já atendeu pacientes que são usuários de prótese total, já viu esse paciente com estomatite protética, porque é aquela região em que o paciente tem o palato todo vermelho, toda a área chapeável está vermelha. São casos de estomatite protética, são candidíases, né? Então a orientação que é determinante para resolver esse problema. Então falar para o paciente não dormir com a prótese, fazer uso de algum antifúngico, que pode ser a anistatina, que quando a gente pensa em concurso é o que mais cai, mas poderia também passar, por exemplo, um miconazol, né, em gel na prótese, para naquela área chapeável fazer esse tratamento, né? Então nós comentamos 3 questões, vamos comentar mais uma só para, né, a gente fazer 4 aqui no período da manhã. A gente fez 2 questões, vamos fazer mais uma questão só para a gente aumentar isso aí. Então, questão 26, questão de saúde pública. O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, então está falando tanto da prevenção quanto da questão de curativa, então do tratamento propriamente dito. Individuais e coletivos, então tratar tanto uma pessoa como a comunidade toda, né? Exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade, desde os aspectos básicos, né, preventivos. Então, por exemplo, desde os aspectos de prevenção de cárie, então aplicação tópica de flúor ou fluoretação das águas de abastecimento, e também até a reabilitação com implante, ou mesmo, por exemplo, as cirurgias ortognáticas, que se enquadram no 3º nível, né, no nível terciário, quando fala em termos de atenção à saúde, do Sistema Único de Saúde, do SUS, corresponde ao princípio de qual princípio? Alternativa A, integralidade de assistência; B, universalidade de acesso; C, igualdade de assistência; e D, descentralização. A descentralização, vamos começar com de baixo para cima, a D, por exemplo. Descentralização seria a transferência, né, de responsabilidade que até 88 era baseado no governo federal, no governo federal, essa transferência de responsabilidade para cuidar do serviço de saúde para os municípios, também chamado de municipalização. Então não tem nada relacionado à municipalização falado ou comentado aqui nesse enunciado. Universalidade de acesso seria aquele caso em que todos têm direito ao acesso. Por que se fala isso? Porque até 88 o acesso ele era restrito àquelas pessoas que tinham carteira de trabalho. As pessoas que não tinham carteira de trabalho não tinham direito a frequentar os serviços de saúde público, e eles tinham que recorrer aos serviços filantrópicos, como por exemplo as santas casas. Então aqui também no enunciado não fala nada, né, dessa questão de universalidade ou acesso a todas as pessoas, independente do religião, raça, credo. E a alternativa C, igualdade de assistência, também não fala nada em questão de igualdade. Lembrando que igualdade é diferente de equidade. Equidade é aquele princípio doutrinário em que o que tem mais necessidade, ele tem prioridade. Então, por exemplo, um paciente odontológico, chegam 2 pacientes, um que tem abscesso e outro que tem uma cárie aguda. O que tem abscesso, ele tem uma prioridade maior, porque ele tem mais necessidade de tratamento. Inclusive, também, esses princípios foram alvo de questão na prova da manhã. Então, mais uma dica aí importante, né, dessas questões que a gente vem falando aí, porque de manhã caiu também falando a respeito dos princípios doutrinários, foi, no caso, princípios doutrinários.
E a resposta correta, no caso aqui, é a integralidade de assistência. Então, independente do que o paciente tem, ele deve ser tratado no SUS, né? Desde as coisas mais simples, desde os aspectos preventivos até os aspectos reabilitadores mais complexos, por exemplo, próteses ou mesmo implante. Existem algumas cidades que têm esse tipo de serviço ofertado no Sistema Único de Saúde. Então foram 4 questões agora que a gente respondeu, né? Fez esse comentário rápido, ainda não saiu o gabarito e amanhã está saindo o gabarito na segunda-feira, mas você que prestou a prova, o que achou da prova, né? Depois deixa aí no comentário, fala alguma coisa, o que vocês acharam, né? E a gente tem observado que o Instituto Mais tem seguido um padrão de prova e ela tem repetido, né, os assuntos pelo menos o que facilita assim a gente para o direcionamento. Então continua acompanhando a gente aí, gente. Grande abraço.